galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa nossa videoaula de hoje, a gente vai tratar do tema A Sociologia de Auguste Comte. Como vocês sabem, Auguste Comte é um dos pioneiros, um dos precursores da sociologia, da história, da formação dessa área científica do conhecimento. E essa aula hoje é para tratar exclusivamente sobre a teoria dele. E a gente começa a falar do Comte a partir da sua vida e obra. Afinal de contas, vamos responder a seguinte pergunta: quem foi Auguste Comte? Esse é o primeiro tópico da nossa aula de hoje. Depois a gente vai falar da criação do positivismo, que é a corrente do pensamento diretamente ligada às teorias de Auguste Comte. Na terceiro tópico, a gente vai tratar da lei dos três estados, então é fácil lembrar. Terceiro tópico, terceira parte, lei dos três estados. No quarto tópico, vamos falar da física social, que foi a primeira tentativa de criar uma ciência da sociedade. E o Auguste Comte foi exatamente essa pessoa que se propôs a isso, a criar uma ciência voltada às questões sociais. E para fechar, a gente vai tratar do livro mais importante da teoria de Auguste Comte, o livro chamado O Curso de Filosofia Positiva. Essas são as 5 partes da nossa aula de hoje e a gente começa exatamente respondendo a seguinte pergunta. Já que a gente vai falar da sociologia de Auguste Comte, a gente precisa saber quem foi Auguste Comte. E eu te digo que Comte foi um filósofo francês ali do século XIX. Ele nasceu em 1798, no final do século XVIII, mas começou a sua produção intelectual somente na primeira metade do século XIX e veio a falecer em 1857. Ele é considerado um dos fundadores, um dos precursores da sociologia e também criador de uma corrente do pensamento chamada de positivismo. Positivismo, muita gente se confunde um pouco e acha que positivismo é a mesma coisa de positividade. Não é. Quando você tem positividade, você tem um pensamento otimista. Você pensa positivamente sobre as coisas. Agora, positivismo não é bem isso. Positivismo está mais ligado à questão da ciência, do pensamento científico. No fundo, o positivismo é uma defesa da ciência. É uma defesa da visão positiva, portanto, científica, do conhecimento. Nascido em Montpellier, na França, Auguste Comte foi profundamente influenciado pelos acontecimentos da época. Ele é um cara do final do século XVIII e do começo do XIX, né? O desenrolar da Revolução Francesa, que foi em 1789. Então, o desenrolar, ou seja, as consequências do processo revolucionário francês, elas começam a aparecer de maneira muito notória no final do século XVIII e começo do XIX, que foi exatamente a época em que Auguste Comte viveu, e também o desenrolar da chamada Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, mas a França também é um dos primeiros países a fazer a sua industrialização. E é exatamente nesse contexto de várias mudanças econômicas, políticas, sociais, culturais, que o Auguste Comte está inserido e vai tentar compreender ali tudo o que acontece na sociedade dentro desse contexto que é o século XIX. Auguste Comte, ao observar o processo de formação dos grandes centros urbanos, sobretudo das cidades industriais, ele refletiu sobre os fenômenos sociais absolutamente novos que surgiram em razão das modificações ocorridas na sociedade europeia daquela época. Eu vou te citar alguns exemplos de mudanças. Olha só, a industrialização trouxe a indústria como atividade econômica e um novo local de produção chamado de fábrica. As fábricas eram sediadas na cidade, ou seja, na área urbana, o que fez com que muita gente se deslocasse da zona rural para a zona urbana, fazendo um movimento que na geografia a gente chama de êxodo rural. Êxodo rural é essa passagem de um grande contingente da população rural para a cidade, para a população urbana, ok? Então esse êxodo rural fez com que a população da cidade crescesse muito, em um tempo muito restrito. E essa grande população da cidade acabou enfrentando muitas dificuldades por conta da falta de infraestrutura. Então tu tem uma série de questões sociais, econômicas, políticas, culturais, que vão se desenrolando ao longo do século XVIII e XIX. E é exatamente esse contexto novo, esses novos fenômenos sociais que acontecem, é que vai chamar a atenção do Auguste Comte
ali no começo do século XIX. E aí Comte, imbuído desse espírito de tentar compreender o que acontecia naquela época, criou uma corrente de pensamento na filosofia chamada de positivismo. Anota esse nome aí, viu? Positivismo. O positivismo é a corrente filosófica mais importante para a gente compreender o começo da sociologia. E Comte, como eu te falei, foi o fundador e principal representante da filosofia positivista. O positivismo é uma linha de pensamento dominante no trabalho do Augusto Comte e pauta-se na ideia de que o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio da experimentação e pelo aferimento científico. Olha só, para o positivismo, o conhecimento só faz sentido e só pode ser verdadeiro se ele puder ser obtido por meio do método científico, da experimentação, da aferição científica daquele conhecimento. Por isso que eu te falei ainda há pouco e volto a repetir. O positivismo, na verdade, é uma defesa da ciência, é uma defesa do método científico, é uma defesa do cientificismo. As questões sociais, na visão de Comte, deveriam ser estudadas com o mesmo rigor científico que as demais ciências naturais tratavam seus respectivos objetos de estudo. Quando eu falo para ti ciências naturais ou ciências da natureza, você entende a biologia, a química e a física, principalmente. A ideia do Comte era a seguinte: do mesmo jeito que a física, a química e a biologia estudam as questões da natureza, essa nova ciência que ele vai criar, que vai vir depois a ser a sociologia, ela deveria tratar da mesma forma as questões sociais. Da mesma maneira que a física, a química e a biologia estudavam a natureza, essa nova ciência da sociedade deveria estudar as questões sociais, com o mesmo método, com o mesmo rigor, com a mesma objetividade que as ciências da natureza tinham, certo? Então, por isso que existe, no começo da sociologia, uma aproximação entre o método das ciências naturais e das ciências sociais. Comte defende que a história do pensamento humano progredia em estágios. Atenção para isso, tá? A palavra estágio, nesse contexto, ela é sinônimo de fase. Então, segundo Comte, existem fases de evolução do pensamento humano. Da onde que Comte tirou essa ideia? Ele tirou essa ideia da biologia também. Porque lá na biologia, do começo do século XIX, tem um carinha chamado Charles Darwin, um autor que você certamente já ouviu falar e vai estudar bastante durante o ensino médio, que é o fundador da perspectiva evolucionista, que fala ali da evolução da espécie humana, por exemplo. Então, essa mesma linha de pensamento de que existe a evolução da espécie, o Comte traz para a filosofia. E vai dizer que assim como a espécie evoluiu, o pensamento também havia evoluído. Só que a nossa espécie humana evoluiu em 5 etapas, até chegar em nós, que somos os Homo sapiens sapiens. E na visão de Comte, a evolução do pensamento se deu apenas em 3 etapas, ou 3 estágios. Em sua filosofia da história, que é o positivismo, Comte elaborou a lei dos 3 estados. Atenção para isso. Lei dos 3 estados, a palavra estado aqui não significa a ideia de estado da política. A ideia de estado como centro de poder, não é isso. E nem a ideia de estado líquido, sólido e gasoso na química, também não é. Aqui estado significa período, é sinônimo de período. Então olha só, a lei dos 3 estados é a lei dos 3 períodos ou 3 fases de evolução do pensamento. Ok? Anota isso no teu caderno para você não ficar perdido, para não ficar perdida. A lei dos 3 estados é a lei que explica a evolução do pensamento humano em 3 etapas, em 3 fases. E essa lei dos 3 estados afirmava que o pensamento e o espírito humano desenvolviam-se por meio de 3 fases. Anota o nome das fases. A primeira fase se chama teológica. Toda vez, dica importante para você, toda vez que você lê algum texto que tenha palavras que tenham o prefixo teo, teocêntrico, teologia, teocentrismo, esse prefixo se refere a deuses ou coisas sobrenaturais. Por isso que tem a teologia, certo?
Então, theo é um prefixo grego que significa Deus, deuses, sobrenatural. Sempre que tem alguma coisa a ver com theo, tem a ver com religião, com Deus, com deuses, ok? Então, se o estágio se chama teológico, o que você já é capaz de deduzir? Que tem a ver com a religião. E aí depois surge o estado metafísico. O estado metafísico está mais ligado à filosofia, a forma de pensamento que vai buscar na racionalidade a explicação da realidade. E a última fase se chama fase positiva. Agora você entendeu por que o nome é positivismo. Porque a fase mais evoluída do pensamento, que representa a ciência, é chamada de estado positivo. Daí que vem o nome positivismo. Viu como é fácil? Então vamos recapitular. São 3 estados do pensamento. O primeiro se chama teológico, o segundo, metafísico e o terceiro, positivo. Você tem que analisar isso como se fosse uma escadinha, como se cada fase fosse um degrau. Então você está subindo a escada. Você está evoluindo o pensamento a partir dessa perspectiva do Augusto Comte. Primeiro estágio, estágio teológico, ou estado teológico, ou fase teológica, é isso. Estágio teológico, ou estado teológico, ou fase teológica. Você pode chamar dos 3 jeitos. Estão todos corretos. Nesse primeiro estado, que é o teológico, o espírito humano ainda está muito mais voltado para as crenças do que propriamente para o uso da ciência como forma de construção do conhecimento. Essa fase primeira, chamada teológica, é a fase dos mitos, das religiões, que expressam de forma significativa a produção do conhecimento dessa primeira fase humana. Antes da filosofia existir, antes da matemática existir, antes de qualquer ciência existir, já existiam as religiões e já existia a mitologia. Então, quando está dizendo que a primeira forma que o ser humano conseguiu de tentar entender a realidade que ele vivenciava era a partir do sobrenatural, a partir dos mitos, a partir dos deuses, a partir das religiões. Só que aí, a fase teológica, relacionada com uma tentativa de explicar o mundo a partir da imaginação, apelava comumente para os deuses e os seres sobrenaturais como finalidade de tentar dar um sentido, de explicar a realidade humana. Então sempre existe a ligação ali com os deuses, com o sobrenatural, nessa tentativa de construção do conhecimento da fase teológica. Só que, como eu te falei, essa é só a primeira. Vamos subir mais um degrau. Vamos para o segundo degrau, falar do estado metafísico, ou fase metafísica, que tem como exemplo o período histórico do renascimento cultural, que é exatamente ali o começo da modernidade. O pensamento humano passou a enxergar o mundo a partir de termos naturais, não mais sobrenaturais, mas sim agora naturais, racionais. Ainda que se tratasse de problemas abstratos, a metafísica substituiu a imaginação pela argumentação. Olha só, fase teológica tem a ver com a imaginação, com o sobrenatural, com os deuses, com a mitologia. Fase metafísica tem a ver com a argumentação, com a racionalidade, com a tentativa de explicar a realidade através da filosofia, através da razão. Na fase metafísica, o pensamento humano empenhou-se em entender pelo questionamento e não mais pela aceitação de explicações baseadas em noções sobrenaturais. A filosofia é a área que melhor representa esta segunda fase. A gente estava no primeiro degrau, subimos para o segundo degrau, mas ainda não chegamos no topo. E a partir de agora, a gente sobe mais um degrau para chegar no terceiro, que é o degrau mais alto. É o estágio mais evoluído do conhecimento e do pensamento humano, segundo Augusto Comte. Esse terceiro e último estado se chama estado positivo, que, segundo Comte, se caracteriza pela subordinação da imaginação e da argumentação à observação. Professor, não entendi, traduz. Beleza. Esse terceiro estágio é o estágio onde a observação dos fenômenos é mais importante do que o critério que os 2 estágios abaixo representam, que é a argumentação e a imaginação. O processo de construção do conhecimento deve ocorrer a partir da experimentação
E experimentação te lembra o que, jovem? Ciência. Te lembra método científico. O critério da construção do conhecimento no estágio positivo é o método científico. É a ciência que representa melhor essa fase mais evoluída do pensamento humano. E aí, por falar em ciência, por falar em Augusto Comte, por falar em sociedade, lembra que nessa época existia ali uma série de problemas sociais que precisavam ser investigados. Problemas esses que são fruto, que são resultantes do processo de desenrolar das revoluções do século XVIII, tanto a Revolução Francesa quanto a Industrial. Então a questão do crescimento muito rápido das cidades, da falta de infraestrutura, do aumento do desemprego, da violência urbana. Então existe uma série de questões ali que precisavam ser enxergadas cientificamente. E o que nosso personagem principal da aula de hoje fez? Criou uma nova ciência. Uma ciência que ainda não recebe o nome de sociologia, mas é chamada de física social. A física social foi a primeira tentativa de estabelecer uma ciência da sociedade, de criar uma ciência para a sociedade. Baseava-se a física social numa visão organicista. Jovem, quando eu falo organicista, tu lembra de quê? Organismo. Organismo te lembra órgãos. Se a visão da sociedade é organicista, é porque é uma visão que compreende a sociedade como se ela fosse um organismo vivo, onde cada órgão cumpre ali uma tarefa ou função diferente. É só você prestar atenção em você. Você é um organismo vivo, eu também sou. Nós temos fígado, coração, rim, pâncreas, e cada um desses órgãos cumpre uma tarefa diferente. A sociedade é a mesma coisa, é igual. Só que no lugar do fígado, do pâncreas, do rim, a sociedade tem as instituições, o Estado, a família, a escola, a igreja. E as instituições precisam estar bem preparadas para que a sociedade seja saudável. É essa que é a visão organicista de sociedade. A física social também explica que existem dois princípios que regem a sociedade. Esse aqui, desde sempre, tu já está acostumado, desde criança. Tu já está acostumado a ver essas duas palavras juntas, né? Porque ele fala que o princípio estático da sociedade, ou seja, a característica que a sociedade sempre deveria manter é a ordem, e o princípio dinâmico, que é aquela que deve sempre estar em desenvolvimento, é o progresso. Eu falo para ti, ordem e progresso, tu lembra de quê? Da bandeira mais bonita que existe nesse mundo, que é a nossa bandeira, a bandeira brasileira. Está lá o lema, ordem e progresso. E esse lema da bandeira do Brasil veio daqui, da física social de Augusto Comte, do pensamento de que só existe progresso na sociedade se antes houver o quê? A ordem. Só se conquista o princípio dinâmico se houver o princípio estático. Traduzindo, só existe progresso se existe ordem. É isso que diz o lema da nossa bandeira brasileira. A partir de um método científico, afinado com o praticado nas ciências da natureza, Comte acreditava que seria possível encontrar, desvendar as leis que regiam o funcionamento da sociedade e assim ajustar a sociedade, ou seja, resolver os problemas sociais. Da mesma forma que a física estudava as leis da natureza, a física social também deveria estudar as leis que regem a sociedade. E aí Comte escreve em 1838, na verdade entre 1830 e 42 ele escreve vários livros. É um compilado chamado Curso de Filosofia Positiva. Mas uma dessas obras, que foi escrita em 1838, é a obra que traz pela primeira vez a palavra sociologia. A palavra sociologia não existia. Ela foi criada por Augusto Comte. Nessa organização de um curso de filosofia que resultou na escrita da obra Curso de Filosofia Positiva. O livro trata de diversos assuntos, como a necessidade de estabelecer a sociologia, que seria uma nova ciência da sociedade, para substituir a física social, e a importância da ciência, pois o progresso da humanidade estaria, segundo Comte, no conhecimento científico. E com isso a gente termina mais uma aula de sociologia. Espero que tenha sido boa e proveitosa para vocês
e a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau.